Olá, meus amigos, espero que vocês estejam bem. Hoje eu queria conversar sobre um assunto que é muito comum para quem usa dentadura, quem usa próteses totais. São as próteses que machucam. E o que eu devo fazer? Então vamos classificar. Se você tem uma prótese nova, o que você deve fazer? Você deve procurar o seu dentista. O protocolo no consultório, quando entrego uma prótese total, uma dentadura, normalmente eu marco 24 horas ou 48 horas depois. Para quê? Para que eu possa analisar as áreas, se tem alguma área avermelhada, que possa estar começando a machucar. Porque a boca é um lugar extremamente sensível, né? Ele tem muita inervação, né? A pele é muito fininha ali, né? A gengiva é muito fininha. Então, se a prótese começar a roçar, e em pouco tempo a gente começa a ter esses machucados e a gente já ajusta e já dá um conforto para o paciente. Se você ficar muito tempo, ele pode ir aumentando e vai formar o que nós chamamos de úlcera traumática, uma afta por corte causado pela dentadura, o que vai dar um desconforto muito grande. Então, primeiro conselho, vocês devem procurar o seu dentista para que ele possa fazer os ajustes na prótese até a musculatura se adaptar bem, ok? É importante saber que também algumas próteses com problemas causam mais machucados. Então, o que você tem que observar na sua prótese? Se a borda dela for muito fina, ela funciona como uma faca, ela vai cortar os seus tecidos. Então toda a borda da prótese deve ser arredondada para que os músculos se acomodem e dê menos machucados. Outra coisa que faz com que tenha muitos machucados é uma prótese muito larga, foi feita muito grande, então existe uma briga do músculo com ela, fazendo ela levantar, se movimentar, cortando também a gengiva. Ou então muito pequena, que não aproveitou a área que deveria e ela se movimenta muito e causa muito mais machucaduras. Então precisa ver se os machucados são com uma culpa da confecção técnica da prótese ou o que é normal, quando a gente molda, às vezes pequenas áreas, extravasa um pouquinho mais de material e nós temos que fazer uns ajustes clínicos, isso é normal. O que não pode é deixar muito tempo para você ajustar. Ok? O que eu também aconselho para os meus pacientes? Assim que eu faço os ajustes, a gente espera em torno de 2, 3 dias. Se continuar para ver se o dolorido é o machucado que está cicatrizando ou machucando, ainda está machucando. Então ele volta e eu faço mais um controle. Uma outra coisa muito importante é a mordida, porque se a mordida está fora, você não tem uma posição, não está mordendo direito, também você vai ter uma movimentação maior dessa prótese e, consequentemente, mais machucados. Então é importante que ao fechar a boca, os seus dentes fechem na mesma posição, sem nenhum tipo de derrapada, senão isso leva à movimentação da prótese e também a essas úlceras traumáticas, ou seja, essas aftas. O que eu poderia falar para vocês? Existem vários medicamentos para você colocar, mas vejam o que eu estou falando, sempre que machucar, já procura o dentista, ele já atua. Mas digamos que seja um fim de semana e você não possa, né, começou a machucar, você não marcou, eu vou te dar um conselho bem clínico, ao mesmo tempo assim caseiro, tá? Existem medicamentos que você compra na farmácia, mas eu não gostaria de sugerir, porque são marcas comerciais que muitas vezes o paciente acaba usando de uma maneira com muita frequência e acaba não procurando o dentista, não indo na causa do problema. Mas um conselho que eu dou, se você está com a sua pressão normal, não está com pressão alta, está com a pressão controlada, um excelente seria um bochecho de água morna e sal. O sal, ele vai diminuir o edema, né? Então, quando você corta, aquilo incha. E quando incha, a prótese também, ela não assenta direito. Então, o sal, o bochecho, vai fazer com que esses líquidos diminuam, esse edema, né, esse inchaço diminua e vai dar o conforto. Além disso, é sabido, né, que o sal, ele é bactericida. Ele ajuda a matar as bactérias. Então, ele vai evitar uma infecçãozinha ali naquele corte, naquela região. Então, você pode fazer um bochecho de água morna e sal 2 a 3 vezes por dia, até você passar esse fim de semana e você poder contactar o seu dentista. Mas lembre-se, você não está indo na causa do problema. Se tem um machucado, tem um problema na prótese, na borda ou na oclusão, na mordida. E isso é o dentista que tem que ajustar, ok? Isso com relação às próteses novas. E as próteses antigas?
As próteses totais antigas, né, uma prótese total tem uma durabilidade, se a gente pegar as revistas de literatura científica, os livros, eles falam que os pacientes devem trocar uma prótese em média de 4 a 5 anos. A minha técnica da clonagem, consegui estender um pouquinho mais isso. Então, tem pacientes meus que eu demoro 7, 8 anos para trocar a prótese ou para reajustar a prótese. Mas vocês têm que saber, vocês que usam uma prótese total, uma dentadura, que a prótese total ela não tem nada para suportar as forças, nem dente, nem implante. Então, acaba tendo uma pequena perda óssea com o passar do tempo. Quanto mais mal feita for a prótese total, maior vai ser a perda óssea. Quanto mais bem feita a prótese total, ou seja, quanto mais firme ela estiver, estável, a mordida certa, mais você vai ter a preservação do seu osso. Por isso que é importante, depois de alguns anos, você readaptar a sua prótese total. Então, se você tem uma prótese total que tem mais de 5 anos, 4, 5, 6 anos, e ela está machucando, você deve rapidamente procurar o dentista para trocar essa prótese, porque não adianta você colocar um monte de adesivo para você fazer que ela devolva a pressão, que isso vai aumentar a perda óssea, a movimentação vai continuar dando machucados, e isso daí pode te dar um problema no futuro. Então você tem que procurar um dentista. Outra coisa importante que você deve observar são as inflamações que não doem, conhecidas como estomatite protética. Então, eu aconselho todos os pacientes, cada 1 mês e meio, 2, pega um espelhinho, coloca dentro da boca, veja o céu da boca como é que tá, olha aqui embaixo, examine, se autoexamine, porque a estomatite protética, que é a inflamação causada pela prótese, ela não dói, mas ela dá vários pontinhos avermelhados. A sua gengiva não fica com aquela cor rosada, que a gente chama rosa pálido, aquele rosa clarinho, ela fica cheio de pontos avermelhados. Então, quando você examinar e você perceber isso, já está causando uma inflamação à sua prótese, você deve procurar o dentista para trocar, para devolver a saúde da sua boca. Ela é como a diabetes, né? A diabetes é uma doença silenciosa, a pessoa às vezes não sabe que tem diabetes. Da mesma maneira, a estomatite protética está lá, aquela inflamação está lá e o paciente não tem noção. Então se autoexamine, olhe, e se você perceber que a sua boca está com esses pontos avermelhados, uma coloração vermelho sangue vivo, é a sua prótese que está causando o problema e você já está na hora de você ir lá no dentista trocar. Ok? É sempre bom lembrar que quem usa prótese total é que nem dentado. Cada 6 meses tem que procurar o dentista. Não é porque não tem dente usa uma total que não deve fazer os controles periódicos. O que o dentista faz cada 6 meses? Ele vai repolir a sua prótese, deixando ela mais lisa, evitando que agregue bactérias ali, que agregue, deposite tártaro, que é as formações de placas duras ali esbranquiçadas sobre os dentes, vai ajustar a sua mordida para estar sempre equilibrando. Às vezes a gente mastiga mais de um lado do que o do outro, então o dentista equilibra, então você vai ter um desgaste uniforme dos dentes, não vai ter um desgaste maior de um lado do que do outro. Isso vai ajudar a proteger a articulação da boca, a ATM, e também vai examinar justamente isso que eu estou falando, os tecidos, se há alguma inflamação que ele precisa ajustar e resolver essa inflamação. Às vezes esse vermelho é causado até às vezes por fungo, um fungo conhecido como Candida albicans, que está na boca, dá um certo ardor ou avermelhado, mas o paciente não sabe que está com essa infecção por fungos. Então nós aconselhamos cada 6 meses vocês procurarem o dentista para examinar a gengiva, a mordida e dar uma nova polida na sua prótese, ok? Bem, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.